Meu primo Aiden acabara de terminar de construir uma cabana bem no meio das montanhas Apalaches, em algum lugar no oeste da Carolina do Norte, a cerca de 20 minutos do ponto habitado mais próximo no mapa. Chamar aquilo de cidade parecia generoso. Havia um correio, um posto de gasolina com uma bomba e uma lanchonete que fechava às 4. Isso era tudo. Sem sinal de celular depois de certo ponto, sem linhas de energia ao se afastar da rodovia e definitivamente sem Wi-Fi. Só a floresta, nada além de árvores e colinas em todas as direções. Aiden passara por um divórcio conturbado no ano anterior e meio que perdeu o controle de forma silenciosa. Um dia anunciou que estava cansado das cidades, do trânsito, das contas, das pessoas. Disse que queria viver perto do essencial. Era o tipo de coisa que ele dizia quando já tinha decidido. Comprou um pedaço de floresta, aprendeu a construir com as próprias mãos e desapareceu por 6 meses. Quando soube dele novamente, ele tinha erguido a cabana sozinho, fora da rede, com energia solar, aquecimento a lenha, tudo. Quando terminou, ofereceu-me a cabana por 1 semana. Disse que estaria fora do estado a trabalho e achou que eu poderia aproveitar o tempo para escrever ou clarear a mente. Eu não tinha dito a ele que precisava clarear a mente, mas pelo jeito isso transpareceu. Peguei a estrada numa manhã de terça-feira. O dia estava claro, não muito quente e com aquele tipo de silêncio que começa a pressionar os ouvidos quanto mais você se afasta das pessoas. A estrada foi se estreitando gradualmente. O asfalto deu lugar ao cascalho, o cascalho virou terra, e eventualmente me vi rastejando por uma trilha cheia de sulcos, mal largo o suficiente para meu carro. Em certo ponto desisti. Estacionei numa clareira gramada e caminhei o resto do caminho, mochila de um ombro, uma caixa térmica batendo na perna. A cabana estava enfiada na encosta, como se estivesse se escondendo. A varanda da frente dava para um despenhasco cheio de árvores. A parte de trás estava tão próxima da encosta que dava para tocar a vegetação pelo parapeito da janela. Não era grande, mas parecia sólida. Revestimento feito à mão, varanda profunda com 2 cadeiras, um grande fogão de ferro no meio da sala principal. Dentro havia silêncio. Não o silêncio pacífico, apenas silêncio. Aquele silêncio estranho que se instala quando não há zumbido da eletricidade, geladeira, ar-condicionado ou roteador. Apenas ar, madeira e sua própria respiração. Aiden deixou um bilhete no balcão, rabiscado com caneta permanente em um pedaço de caderno dobrado. Tente a trilha atrás da fogueira. Leva a um riacho. Aqui não há ninguém além de servos e fantasmas. Aproveite o silêncio. Era isso. Fiquei parado por um segundo segurando o bilhete, ouvindo o silêncio. O primeiro dia passou devagar. Nem abri meu laptop. Minha mente estava barulhenta demais, como se tentasse preencher o silêncio com todos os pensamentos que eu vinha reprimindo. Eventualmente desisti de tentar ser produtivo e apenas vagueei. Acendi uma fogueira no fogão, fiz chili em sachê, sentei na varanda no sábado com um cobertor nos ombros, observando as árvores mudarem do verde para o negro enquanto a noite caía. Fui dormir cedo, só para escapar do silêncio. Num segundo dia, meu corpo alcançou minha mente. Dormi até tarde, provavelmente o primeiro sono profundo em meses, sem culpa. Preparei café no pequeno fogareiro a gás que Aiden deixara. Aconcheguei-me no chão perto do fogão e li por horas. Parecia que o tempo passava mais devagar lá, como se o relógio fosse apenas uma sugestão. Quando o sol começou a se pôr, senti vontade de me mover. Vesti meu casaco e saí. O ar tinha aquele frescor picante, limpo, de uma forma que só se percebe depois de viver muito tempo cercado por trânsito e ar-condicionado. A trilha atrás da fogueira não era óbvia,
a menos que você estivesse procurando por ela. Começava como uma depressão suave na vegetação, um caminho ligeiramente mais escuro, onde o subbosque fora pisoteado. Sem marcadores, sem sinais, sem marcas em árvores. Apenas a curva desaparecendo na floresta. Decidi seguir por um trecho, ver o riacho e retornar antes de escurecer. Quanto mais caminhava, mais silencioso ficava. E não apenas por estar mais profundo na floresta. Era como se as árvores engolissem o som. Até meus passos soavam abafados. A trilha estreitou, me obrigando a me curvar sob galhos baixos e passar por troncos caídos, alguns parecendo recentes. Foi então que os vi. 2 homens, talvez a 100 metros à minha esquerda, parados em uma depressão rasa na vegetação. Não se moviam, costas levemente curvadas, cabeças inclinadas para frente. De longe parecia que observavam algo no chão, mas não se moviam. Parei e fiquei olhando. Sem coletes laranjas, sem equipamento, definitivamente não eram caçadores. Nem pareciam campistas. Sem mochilas, sem garrafas de água, apenas parados, completamente imóveis, cabeças voltadas para a terra. Continuei andando, casualmente, com passos firmes, sem correr, sem me esconder, olhos na trilha. Olhei para trás uma vez. Eles não haviam se movido. Disse a mim mesmo que eram locais, caminhantes, ou apenas caras fazendo algo estranho que eu não queria saber. Talvez estivessem sob efeito de drogas. Talvez não me tivessem visto. O cérebro faz qualquer coisa para tornar estranho algo aparentemente normal. A trilha continuava. Esperava que fizesse uma curva de retorno para a cabana, mas não. Apenas se aprofundava, estreitava, escurecia. Árvores mais densas, até a luz mal passar. Eu tinha ido longe demais. Então ouvi o grito, cortou a floresta como se não se importasse com direção ou origem. Estridente e grave ao mesmo tempo, como uma sirene debaixo d'água. Não soava humano, mas também não parecia animal. O mais próximo que consigo descrever é um ruído metálico distorcido, como se um alto-falante se rasgasse. Parei. O coração disparou. Virei-me lentamente e eles estavam na trilha atrás de mim agora, mais próximos, talvez 50 metros. Mesma postura, mesma imobilidade mortal. Não conseguia ver seus rostos, mas sabia que olhavam para mim. Podia sentir. O grito não vinha deles, mas parecia vir de toda a parte. Árvores, terra, ar. Ficamos nos encarando, ou pelo menos eu os encarei por um tempo que pareceu longo. Então, exatamente no mesmo instante, recuaram para a floresta, sem se virar, como se estivessem em trilhos invisíveis. E desapareceram. Nenhum som, nenhum estalo de galho. Apenas sumiram. Não corri, mas caminhei rápido. A trilha parecia diferente, mais longa, apertada, como se a floresta estivesse se inclinando sobre mim. Cada sombra parecia esconder um rosto. Cada curva parecia uma armadilha. Esperava que reaparecessem. Não o fizeram. Quando a cabana apareceu, quase perdi o controle. Tranquei a porta. Fiquei no meio da sala apenas ouvindo. Nada. Não liguei para Aiden. Nem pensei nisso. O que diria? Ei, uns caras na floresta se movem de forma estranha. Joguei mais lenha no fogão, preparei chá e disse a mim mesmo que eram apenas locais brincando. Um trote? Uma coincidência? Mas o grito, aquele ficou nos meus ossos. Cerca de 30 minutos depois, comecei a relaxar. Peguei meu livro, li algumas páginas, quase convencido de que tinha imaginado a maior parte. Então veio novamente. O mesmo grito, distante desta vez, mas inconfundível, como algo enorme torcendo dentro das árvores. Levantei, fui à janela dos fundos, olhei. Nada além de árvores negras, a trilha engolida pelas sombras. Deixei a cortina cair, tentei pesquisar online
todas as combinações possíveis. Grito apalaches, sons estranhos de animais, sirene da floresta. Ouvi clipes de leões montanhas, corujas, coiotes. Todos errados, muito agudos, muito familiares. Então, vieram os passos. Pesados. Lentos. Deliberados. Tábuas rangendo sob botas. Pararam bem na porta da frente. Não me movi. Então uma batida. Suave, cuidadosa. Fiquei congelado. Outra batida. Mais lenta, mais pesada, como se quisessem me mostrar que não tinham pressa. Aproximei-me da porta, olhei pelo olho mágico. 2 figuras, mesmo tamanho, mesma constituição, agora com máscaras de animais de plástico, rudimentares, lixo barato de Halloween. Uma de cervo, outra mais arredondada, talvez um coelho. Elásticos brancos cruzando a parte do fundo da cabeça. Capuzes. Não se moveram. Afastei-me. Olho para o celular. Sem sinal. Peguei o ferro quente do fogão e me agachei atrás do sofá. Então algo bateu forte na porta. Apenas uma vez. Som profundo de estilhaços ecoando pelo chão. Depois, silêncio. Fiquei parado, ouvindo. Eventualmente, os passos recomeçaram, recuando. Quando ousei espiar, estavam voltando lentamente para a floresta, desaparecendo pelo caminho como se fosse deles. Não dormi aquela noite. Assim que o sol nasceu, peguei minhas coisas e fui embora. Caminhei de volta sem olhar para trás. Dirigi até que o sinal do celular retornasse. Tinha 1 dúzia de chamadas perdidas. Aiden havia tentado me contatar 2 vezes. Quando contei o que aconteceu, ele ficou quieto. Então perguntou: qual trilha? Eu respondi. Ele respirou fundo. Nunca limpei essa completamente. Disse: nem fui mais da metade eu mesmo. Vendeu a cabana alguns meses depois. Alegou que era muita manutenção. Mas ouvi algo na voz dele. Algo que dizia que ele também tinha visto alguma coisa. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Cresci em um apartamento apertado no centro de Ironbridge, onde cada buzina de carro e latido de cachorro penetrava pelas paredes finas. Aqui não havia nada além do estalo das trilhas de cascalho sobre os pés, do suspiro do vento passando pelas árvores e da fadiga das longas caminhadas. Eu pensava que a solidão era exatamente o que eu precisava, até não ter tanta certeza. A trilha até minha cabana começava a 2 milhas da estação de guarda-parques. Ela serpenteava por uma inclinação suave, com árvores inclinadas sobre a cabeça, sombreando as curvas em verde. Eu caminhava por aquele caminho todos os dias. Mesma distância, mesmos pontos de referência. Um carvalho com um tronco dividido que parecia um livro aberto rachado. Um tronco coberto de musgo inclinado ao lado de um riacho que murmurava suavemente. Um antigo círculo de pedras para a fogueira, cercado por pedras planas que alguém dispunha há muito tempo. Eram pequenos marcos, mas depois de uma semana eu nem precisava olhar. Minhas botas se acomodaram no ritmo familiar. A trilha parecia previsível, reconfortante, como a rotina. Então, uma noite, tudo mudou. Saí da estação ao anoitecer de quarta-feira, 6 de agosto, e guardei meu caderno surrado na mochila antes de seguir meu caminho de costume. O ar estava imóvel, a floresta em silêncio.
Caminhei em ritmo constante, esquerda, direita, esquerda. Mas quando olhei para o relógio no meio do caminho, meu peito se apertou. Os pequenos números me encaravam. 90 minutos. Eu deveria ter chegado à cabana há 40 minutos. Minhas pernas doíam, não por subir, mas pelos passos repetidos demais, como se estivesse correndo em uma esteira. A trilha não parecia diferente. Passei pelo mesmo carvalho, pelo mesmo tronco, pelo mesmo círculo de pedras. E ainda assim, a caminhada continuava se estendendo. Minhas botas continuavam estalando. A floresta continuava me envolvendo, mas o fim nunca chegava. Minha mente girava, ansiosa e confusa. Eu estava perdido? A trilha estava mudando atrás de mim? Quando finalmente a cabana surgiu, com suas tábuas de madeira encaixadas na encosta, janelas escuras e varanda opaca, senti alívio invadir meu corpo, apenas para desaparecer rapidamente. Algo estava estranho. Parei a alguns passos da escada e encarei. Eu havia ajudado a medir e cortar aquelas tábuas 2 semanas antes. Elas estavam dispostas em linhas retas, justas e uniformes. Agora um degrau estava torto, menor que os outros. Os pregos se projetavam em ângulos estranhos, com ferrugem ao redor das cabeças. Quem quer que tivesse feito isso não se importou com precisão. Parecia improvisado, apressado. Minha garganta se apertou. Entrei na cabana, larguei a mochila sobre a mesa e congelei. O caderno não estava lá. Dissipei todos os compartimentos, revirei o forro, virei a bolsa de cabeça para baixo. Meus dedos tremiam. Nada. Olhei por cima do ombro e lá estava, sentado calmamente na prateleira junto à parede. Limpo, fechado, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Um único agulho de pinheiro descansado sobre a capa, delicada e fora de lugar. Eu não a havia deixado ali. A porta da frente bateu atrás de mim. Eu devia tê-la trancado sem pensar. Me virei e vi o caderno novamente, exalando o ar que nem sabia que estava prendendo. Abriu e senti um arrepio percorrer meu corpo. A caligrafia era estranhamente familiar. Minha, mas distorcida. Letras inclinadas de forma errada, formas ligeiramente tortas, como se alguém tivesse estudado minha escrita e tentado imitar, sem realmente entender. A entrada descrevia minha caminhada da estação quase palavra por palavra. Mas os horários estavam errados. Dizia que eu saíra às 16, quando na verdade saí mais perto das 19h15 ao anoitecer. Até mencionava uma pausa junto ao carvalho dividido. Eu não havia parado nenhuma vez. Fechei o caderno com um estalo, tranquei a porta, algo que nunca havia feito antes, e fui para o quarto dos fundos. A janela estava destrancada. Meu estômago despencou. Eu não deixo aquela janela aberta. Fechei-a e sentei-me na beira da cama, deixando o silêncio se acomodar ao meu redor. Meu pulso desacelerou. Pensamentos racionais tentaram voltar. Talvez o cansaço tivesse me feito lembrar errado. Talvez eu tivesse caminhado meio adormecido. Mas eu não dormi. A meia-noite passou. Então, ouvi uma batida. Forte, única, sólida, deliberada. Na porta. Não desesperada, nem casual, mas proposital. Meu coração disparou. Congelei. Minutos se passaram. Uma segunda batida. Mesma força, mesma intenção. Depois, uma terceira. Após outra longa pausa. Todas uniformes. Todas exatamente iguais. Não era alguém em apuros. Eu já havia ajudado trilheiros perdidos antes. Suas batidas são dispersas, urgentes. Essas eram lentas, medidas. Como se quem estivesse lá fora não precisasse que eu abrisse. Talvez só quisesse que eu soubesse que estavam ali. Não me movi de início. Então algo em mim mudou. Peguei o machado da mesa de cabeceira,
O cabo de madeira envelhecida, frio na palma da mão. Coração martelando. Aproximei-me da porta e espreitei pelo olho mágico. Nada. Apenas o deck desaparecendo na escuridão da floresta. Abri a porta de repente, machado levantado. A clareira estava vazia. Nenhuma figura na varanda, nenhum vulto desaparecendo entre as árvores. Inclinei-me para fora, vasculhando a escuridão. Nenhum som, nenhum passo. Agachei-me e examinei o chão. Nenhuma pegada no degrau. Parecia intocado, como se quem havia batido nunca tivesse entrado. Empurrei a mesa contra a porta e sentei-me, agarrando o machado. Cada rangido das paredes da cabana parecia um passo. Cada gemido da madeira me fazia estremecer. Fiquei encarando a porta, esperando que voltassem, mas nada aconteceu. O amanhecer chegou, pálido e silencioso. Afastei a barricada, abri a porta. Algo havia mudado. O chão estava diferente. Havia pegadas, grandes, descalças, marcadas profundamente na terra, sem solado, sem sinais de sapato. Parecia que alguém pesado e descalço estivera ali por horas, a poucos centímetros da porta. Segui as pegadas por alguns passos, apenas 10 ao todo. Depois pararam. Nenhum rastro entrando na floresta. Nada. Parecia que a pessoa desapareceu no ar, no meio da trilha. Não esperei para pensar. Não tentei resolver o mistério das mudanças nos passos, das entradas mal escritas, das tábuas tortas. Peguei minha mochila, joguei-a sobre o ombro, tranquei a cabana pro reflexo e fui direto para a estação. A trilha ainda serpenteava sobre as árvores, mas cada estalo aparecia mais alto, lembrando-me de que eu não estava mais sozinho. E talvez nunca tivesse estado. Caminhei até a estação, larguei minha mochila e tentei agir normalmente, mas a normalidade havia ido embora. Não voltei àquela cabana desde então. E não creio que algum dia voltarei. Eu estava trabalhando em um emprego sazonal de guarda florestal num canto relativamente remoto das montanhas Apalaches. A maioria dos dias era tranquila. Eu retirava galhos caídos das trilhas, verificava se os campistas estavam seguindo as regras de incêndio e anotava qualquer vida selvagem que aparecesse durante meu turno. Rotinas simples. E, sinceramente, eu gostava desse conforto. Naquela noite, terminei cedo. Sentia-me exausto e pronto para encerrar o dia. Então decidi pegar um atalho por uma velha trilha de serviço em vez de seguir pela estrada principal de incêndio de volta para minha caminhonete. Ela mal aparecia em qualquer mapa atualmente. Apenas uma faixa estreita de terra, com as bordas cobertas por vegetação e parcialmente escondida por musgo e agulhas de pinheiro. Um corredor lembrado apenas pelos guardas mais antigos, de décadas atrás. Eu já tinha passado por ali 1 ou 2 vezes sem problemas. O atalho economizava talvez 1/3 do tempo, embora eu só tivesse estimado. Eu só queria tirar as botas, tomar um café, qualquer coisa menos a poeira silenciosa daquela estrada de cascalho. O primeiro trecho seguiu no piloto automático, minhas botas batendo no chão, levantando um cheiro fraco de pinho úmido. Reconheci os pontos de referência. A trilha não exigia muita atenção. Havia aquela raiz coberta de musgo que se enrolava como uma espiral torta, o riacho que cruzava o caminho e aquele grupo de pedras que parecia pequenas escadas engraçadas arrumadas por alguém. Eu me sentia seguro. Nada demais. Mas então, sem aviso, algo me fez parar de repente. Uma cabana. Não algo caindo aos pedaços, não um velho mirante de caça ou um barraco qualquer. Era algo de verdade. Troncos cinzentos formando uma pequena casa com o telhado remendado com chapas de metal enferrujadas e uma varanda inclinada em uma das extremidades. Alguém havia construído aquilo e pretendia que ficasse ali. Mas eu conhecia aquela trilha. Eu já tinha percorrido mais de uma vez.
Nunca havia existido uma cabana ali. Ela estava a cerca de 9 metros da trilha. Não ouvi nada, nenhuma fumaça saindo da chaminé, nenhuma pegada na terra. O chão ao redor parecia intocado mesmo. Eu fiquei ali no meio do caminho, apenas biscando para ela. Decidi continuar andando e anotar depois, deixando que alguém resolvesse aquilo. 10 minutos depois, talvez 15, eu a vi de novo. A mesma cabana, o mesmo telhado remendado, a mesma viga caída na varanda, como se eu tivesse virado uma página e a imagem se repetisse. Mas isso não fazia sentido. A trilha era quase reta, sem curvas, sem bifurcações, levava diretamente à estrada onde minha caminhonete estava estacionada. Minha cabeça girava. Tentei encontrar explicações racionais. Talvez alguém tivesse construído 2 cabanas idênticas há muito tempo. Talvez eu não tivesse notado a primeira claramente. Mas tudo parecia frágil demais. Meu coração batia forte no peito. Pensei em tentar outra trilha, mas apenas fiquei ali, tentando entender o que era real. Eu me agachei e espreitei por uma janela suja. Dentro havia uma mesa rústica, vazia, exceto por uma caneca de cerâmica. Nada mais. Sem luzes, sem escritos, sem cobertores, sem latas enferrujadas. Apenas a mesa e a caneca. Isso foi suficiente para me deixar tenso. Forcei-me a voltar para a trilha, andando cada vez mais rápido. Minhas botas batiam com força. Crunch, crunch, crunch. Como se pudesse apagar o pensamento daquela cabana apenas caminhando. Olhei para a trilha como se ela pudesse me levar à luz do dia se eu continuasse andando. As árvores finalmente deram lugar a uma clareira. Respirei aliviado. A luz penetrava entre os galhos e os sons da floresta se mantinham além dali. E ali, naquela clareira, a cabana novamente. Não sei como dizer de outra forma. Era a mesma cabana. Mesmo telhado remendado, mesma varanda caída, mesma forma de janela, só que desta vez, encostado no batente da porta, havia um galho torcido de bétula pálida. O mesmo galho que eu tinha chutado ou talvez apoiado na trilha antes. Eu conhecia aquele galho e ali estava, encostado na cabana, à vista. Congelei. Todos os pensamentos viraram gelo. Minhas mãos se apertaram nos cordões da jaqueta. Quis correr, mas a força ao redor parecia densa, como se eu tivesse caído no nada. A cabana continuava me puxando. Dei um passo à frente na varanda. Minhas botas batiam pesadas nas tábuas. Segurei o batente e empurrei a porta. O ar estava estagnado. Não podre, apenas selado. A mesma mesa, a mesma cadeira, mas agora a caneca estava cheia de água. Água limpa, fria o suficiente para que a condensação se agarrasse à cerâmica. Não turva, não suja. Parecia ter sido servida de uma torneira minutos antes. Isso me quebrou. Afastei-me tão rápido que quase caí da varanda. Então corri para a vegetação, no caos. Galhos rasgaram meus braços. Espinhos dilaceraram minhas calças. A alça da mochila rasgou o tecido. Minha garrafa de água caiu no chão atrás de mim. Não olhei para trás. Quando finalmente cheguei ao cascalho, caí de joelhos. Respirei profundamente como se não tivesse respirado em minutos. Meu peito subia e descia. A floresta silenciou. Olhei para trás. Apenas árvores. Nenhuma clareira. Nenhuma cabana. Apenas silêncio. Entrei na caminhonete e fechei a porta. Minhas mãos tremiam demais para ligar o rádio. Fiquei ali, motor ligado, até que minha respiração se acalmou o suficiente para dirigir. Na manhã seguinte, quando meu coração parou de bater tão rápido, contei a outro guarda, apenas parte da história, que eu tinha visto uma cabana na trilha de serviço, mesmo que os mapas não mostrassem nada. Ele franziu a testa, mas concordou em me acompanhar à tarde. Talvez fosse apenas uma velha cabana de caça que ninguém conhecesse. Caminhamos juntos e eu examinei cada passo da trilha, esperando, ansioso, mas não encontramos nada. Nem mesmo o indício de uma fundação. Apenas terra, raízes,
samambaias. E eu, sentindo-me menor que no dia anterior. Ele disse: talvez você estivesse cansado, desidratado, estressado. Eu acenei e sorri timidamente, mas sabia exatamente o que tinha visto. Naquela primavera, minha startup finalmente deu uma pausa. Um tempo suficiente para eu fazer a viagem que vinha adiando há anos. Não buscava nada grandioso, sem trilhas de guia, selfies de cume dignas de Instagram, nem encontros com estranhos em caminhadas em grupo. Eu só precisava de silêncio. Queria ouvir meus próprios passos, o sussurro do vento, talvez o farfalhar das folhas secas e nada mais. Encontrei um anúncio, uma cabana rústica numa estrada de serviço estreita que se ramificava da rodovia perto de Renfield. As fotos eram granuladas, como se tivessem sido tiradas de uma Polaroid desbotada. A descrição prometia isolamento pacífico e uma experiência desconectada. Cliquei em reservar por impulso, imaginando-me sozinho com meus pensamentos, talvez com um daqueles livros de papel que nunca consigo ler. Quando cheguei na tarde de sexta-feira, a cabana parecia exatamente como nas fotos. Um telhado inclinado, varanda que parecia prestes a ceder ainda mais um dia e uma única cadeira de madeira posicionada como sentinela. A caixa de metal para a chave estava exatamente onde o anfitrião disse, parafusada na parede. Encontrá-la me deu uma sensação estranha de triunfo, como se tivesse aberto o cadeado de um esconderijo secreto. O interior era o mais simples possível. Um cômodo com um fogão a lenha, uma cama que parecia saída de uma liquidação de dormitório universitário e canecas e pratos descascados e desparelhados empilhados em prateleiras empoeiradas. Lenha estava amontoada num canto, claramente dividida, mas úmida e pesada ao toque. O ar cheirava estagno, como tempo engarrafado. Joguei minha mochila no chão, desliguei o celular e quase pensei, sim, isto é perfeito. Por volta das 16 horas, decidi esticar as pernas. Sem rota específica, segui em direção à trilha discreta atrás da cabana. Sem sinalização, apenas terra batida e marcas de botas antigas. A trilha parecia confortável. Decidi ir até o fim do caminho ou até perder a coragem, o que viesse primeiro. A subida era suave, serpenteando entre árvores e alcançando o céu. Após 15 minutos, pisei sobre um tronco partido atravessando a trilha. Musgo cobria o tronco quebrado e um galho irregular apontava para cima como se tivesse congelado em um gesto. Continuei, mas 5 minutos depois, a mesma cena bloqueava meu caminho. Mesmo tronco, mesmo galho torto. Meu coração disparou. Tentei racionalizar, mas talvez tivesse voltado sem perceber, mas não tinha voltado. Frustração e cansaço se misturaram em mim. Virei e voltei. O caminho de volta levou quase nenhum tempo. Talvez 5 minutos. Eu deveria ter levado 20 para voltar à trilha. Ver a cabana aparecer tão rápido parecia pular capítulos de um romance familiar. Quis rir da situação absurda. E li, baixinho, mas o desconforto permaneceu. Abanei a cabeça, tentando me convencer de que era só cansaço e baixa energia, nada mais. Dentro de novo acendi um fogo com a lenha úmida e esquentei água para miojo. Sentei-me com um livro, daqueles thrillers de praia, que ficam na minha estante até ser tarde demais. Quando o sol se pôs, sombras engoliram o cômodo até que cada canto ficou negro. O isolamento se infiltrava no assoalho. Por volta das 21 horas, ouvi um barulho. Congelei. Não era um passo. Parecia mais um arrastar lento e deliberado pela terra ou pelo mato. Dava a volta na cabana e parava. Prendi a respiração. Coração acelerado.
Talvez fosse um animal. Um cervo ou algo maior? Tentei me convencer disso, mas o ritmo estava estranho. Parava e depois silêncio. Minhas pernas ficaram mole. Eventualmente forcei-me a abrir a porta. Nada além de silhuetas escuras na clareira. Árvores silenciosas, paradas como se estivessem esperando. Sem movimento, sem farfalhar. Apenas aquele tipo de silêncio que faz os ouvidos zumbirem. A manhã trouxe luz e coragem temporária. Peguei meu celular e abri o aplicativo de bússola. Decidi que aquele dia seria diferente. Caminharia reto morro acima, sem desviar. Empurrei o mato e o terreno irregular por cerca de 30 minutos, checando a bússola a cada poucos passos. Minhas pernas lembravam-me que não estava em uma esteira, mas sim em trilhas reais. Esperava encontrar um cume ou uma vista. Em vez disso, as árvores se abriram e lá estava a cabana. A mesma que eu acabara de deixar, parada como um amigo assustado. Mesmo o telhado caído, mesma cadeira solitária, mesma caixa de chave enferrujada. Não havia me desviado, não havia descido. A lógica bateu em uma parede dentro de mim. Meu coração disparou como se estivesse atrás dos dentes. Corri até a cama e sentei-me, segurando a borda. Inspirei e expirei. Controle. Então olhei para as prateleiras. Ontem estavam vazias, cobertas de poeira. Agora, um prato tinha uma mancha, como se alguém tivesse passado cinza por cima. Uma caneca cheirava levemente a café, aquele aroma limpo e amargo de algo recém-feito. Eu não havia feito café. O resto do dia passou olhando para as prateleiras, esperando que algo mais mudasse. Imaginei os pratos se mexendo, novas marcas aparecendo. Evitei a porta. Andei pelo cômodo. Pratiquei a respiração novamente. A noite chegou. E junto dela, o barulho. Arrastar, lento, metódico, bem do lado da parede. Dava a volta. E desta vez, soava diferente, intencional, como se algo estivesse procurando ou testando. Parou na porta. Depois, um tilintar, metal balançando. A caixa de chave, um toque seco, suave, mas claro. Uma verificação. Você ainda tá aí? Não me movi. Não podia. Minha respiração estava presa. Faca na mão, nós dos dedos brancos. Então, silêncio. O arrastar se afastou lentamente, deixando-me em silêncio cortante. A luz do dia entrou pela janela. Não pensei. Joguei roupas na mochila, tudo. Saí sem tocar nos pratos. Corri até o carro, girei a chave e desci a estrada da montanha toda. Não queria ver aquela cabana novamente. Meu primo Jamie vinha falando sobre essa trilha pela Cordilheira Strathmore há semanas. Ele chamava de um reset mental, uma chance de limpar a mente em meio à natureza. Eu não sou muito de acampar, mas a ideia de testar meus limites me intrigava. Então, como sempre, na semana antes da viagem, ele desistiu. Problemas familiares, disse. Sou suficientemente apologético. Eu relevei, disse que tudo bem, mas por dentro senti aquele incômodo familiar. Eu deveria ter cancelado. Deveria ter admitido que acampar sozinho à noite não era algo que eu já tivesse feito, que talvez estivesse me metendo em algo além da minha capacidade. Mas o tempo de folga já estava aprovado. O equipamento comprado e empilhado em pilhas organizadas junto à porta. A rota impressa e presa na geladeira. Pins já marcando onde eu iria acampar, onde iria parar para pegar água. Eu disse a mim mesmo que poderia lidar com isso. Apenas 2 noites sozinho, sem grandes problemas.
Foi assim que me encontrei na entrada da trilha, cedo pela manhã. O tipo de vazio ali engana o cérebro, fazendo você acreditar que está perdido. Havia uma velha caminhonete estacionada longe do caminho. Portas enferrujadas, pintura descascada. Alguém a estacionara uma vez e desaparecera. Saí do carro, respirando o ar fresco, e assinei o livro de registro. Uma formalidade, uma declaração de que eu existia ali, que estava começando algo deliberado. Parti devagar, ajustando as alças da mochila. O primeiro passo à frente, sem arrependimento imediato. A floresta estava quieta e serena, mas não opressiva, apenas calma. Raízes atravessavam a terra como dedos antigos. O ar pairava úmido, com cheiro de verde. Percebia cada pequeno detalhe. Um rangido de um galho sob os pés, um farfalhar distante de algo no topo das árvores. Por um tempo foi maravilhoso, pacífico. Então o silêncio começou a me pressionar. Nenhum outro caminhante, nenhuma voz, nenhum cachorro puxando a coleira, apenas eu e o estalar de folhas e terra sob minhas botas. Era como se o mundo tivesse pausado e eu fosse apenas um eco. Foi quando os marcadores da trilha começaram a parecer estranhos. Marcas brancas. Eu as havia memorizado. Retângulos simples espaçados para indicar o caminho. Mas uma árvore tinha 3 marcas empilhadas, grossas e escorrendo branco. Parei. Inclinei a cabeça. Talvez manutenção. Talvez alguém tivesse errado. Suspirei por dentro. Você está sendo ridículo, disse a mim mesmo e segui em frente. Outra árvore pouco depois. O mesmo. 3 marcas brilhantes. Estranhamente deliberadas, como se alguém estivesse fazendo uma declaração em vez de orientar. Comecei a notar outras coisas. A trilha parecia se curvar silenciosamente, familiar de um jeito que me fez apertar as têmporas. Atribuí à fadiga ou à estranha geometria das colinas. O almoço parecia urgente. Subi em uma pedra plana próxima ao caminho. Minha respiração estava acelerada, mas culpava a subida. Meu GPS piscou quando tentei conferir. Acendeu apenas tempo suficiente para mostrar que eu não havia me movido. O pontinho azul ainda estava onde eu estivera 2 minutos antes. Meu coração disparou. Isso não está certo, pensei. Mas o sinal poderia estar fraco ali. Montanhas, interferência, tudo isso. Ignorei o desconforto e engoli a inquietação. Comecei a andar novamente, aumentando o ritmo, com propósito, sem pânico. Mas parecia que algo pequeno se movia atrás de mim. Minha respiração soava alta nos meus ouvidos. Então eu os vi. Pegadas. A princípio pensei que fossem minhas, mas o espaçamento estava errado. Passos mais curtos, pressão mais leve. Alguém ou algo havia ecoado meus passos, mas de forma diferente. Olhei para trás. Minhas pegadas estavam lá, mas algo mais me seguia. Olhei à frente. O percurso continuava. Meu coração disparou. Não corri, mas me movi com propósito. Cabeça baixa, músculos em alerta. O caminho continuava a se curvar. As árvores pareciam iguais, e toda vez que eu via uma marca branca, prendi a respiração para descobrir novamente as 3 marcas brilhantes, como se fossem frescas. Então eu vi. Minha garrafa de água caída no caminho. Mesmo modelo. Mesma rachadura que tinha quando a derrubei no chão do apartamento. Olhei para mim. Estava presa na mochila, fria. Esta estava quente. Quente na mão, palma suando. Soltei-a como se estivesse queimando e saí correndo. No fim da tarde, minhas pernas pesavam como chumbo. Meus pulmões ardiam, mas continuei. Parar não era opção. Encontrei uma pequena clareira, montei a barraca à meia luz e abri um jantar liofilizado. Comi mecanicamente, como se mastigar pudesse me convencer de que era comida de verdade.
Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair migalhas na grama e nem me preocupei em recolhê-las. Deixei as botas do lado de fora, como todo guia recomendava, e me enrolei no saco de dormir, tentando silenciar os pensamentos acelerados. Acordei no escuro com um absoluto silêncio. Até senti algo duro contra minha perna. Minha mão tocou couro e botas de plástico duro dentro da barraca, amarradas com nós duplos perfeitos. Fitei-as. Aqueles nós eram precisos, deliberados, não meus. Meu peito apertou tanto que doeu. Abri tudo às pressas, como alguém fugindo. Não olhei para trás. Enfiei os pés nas botas sem amarrar, joguei barras de energia e garrafas na mochila e explodi na noite negra. Minha lanterna piscava como um pulso no escuro. Cada passo parecia urgente. O mundo borrava. Marcas piscavam, algumas simples, outras triplas. Tinta tão molhada que brilhava na luz. Não sei o quanto andei. Milhas, com certeza. Meus joelhos doíam, meus pulmões queimavam. Minha visão estava turva, mas continuei, até ver uma fenda de amanhecer entre as árvores. Quando a floresta terminou, tropecei numa estrada rachada, mal conservada. O alívio me atingiu como uma onda. Fiquei ali, ofegante, com medo de sentir mais alguma coisa. Então um trailer surgiu na curva, velho e barulhento. Um casal se inclinou pela janela, acenando. "Está tudo bem?" perguntaram, com vozes suaves, calmas e preocupadas. Assenti. Disse que sim. Eu havia me perdido, apenas isso. Eles me levaram até a Harper's Point, um pequeno posto com um poço de gasolina e um café. Sentei fora em uma cadeira de metal trêmula, tomando um cacau morno e esperando minhas mãos pararem de tremer. Observei a rua silenciosa, turva, comum, como se nada jamais tivesse dado errado ali. Trabalhei em um pequeno centro de trilhas escondido em um trecho do Appalachian Loop, cobrindo principalmente os turnos da noite. Não era um trabalho emocionante, mas eu gostava dele o suficiente. Era tranquilo, constante, pacífico, daquele jeito que só os trabalhos na floresta conseguem ser. Minhas tarefas principais eram simples: trancar o centro, garantir que os caminhantes tivessem feito o registro de volta, percorrer as trilhas próximas para checar os mapas afixados, apenas ficar de olho para que ninguém se perdesse enquanto o sol se punha entre as árvores. Eu fazia isso o verão inteiro. Mesmas rotinas, mesmas rotas, mesmos rostos pedindo informações sobre a trilha ou horários do café. Eu podia caminhar por todo o circuito da crista de olhos fechados e ainda conhecer cada curva no cascalho. Naquela noite, tudo deveria ser como sempre. Nada fora do comum. Eu estava finalizando o meu trabalho pouco antes do anoitecer, o sol estava baixo e o céu desbotava em um azul lamacento onde não se sabia se ainda era fim de tarde ou já noite. Zíper da jaqueta fechado, lanterna acesa, comecei a última varredura pela trilha da crista. Normalmente, mesmo nos turnos tranquilos, eu encontraria alguém finalizando a caminhada, se alongando no banco, tirando uma foto do mirante, ajustando as botas. Apenas ficar de olho para que ninguém se perdesse enquanto o sol se punha entre as árvores. Mas naquela noite não havia uma alma. Nenhum caminhante, nenhuma voz distante, nenhum sinal de que alguém tivesse passado por ali naquele dia, exceto pelos nomes registrados. A trilha parecia vazia, mas não de uma forma pacífica. Era como se eu tivesse perdido todos por alguns minutos e o ar ainda não tivesse se reajustado. Sacudi a sensação e continuei a caminhar. O mirante ficava a menos de 800 metros da junção. Eu já o tinha percorrido centenas de vezes. A trilha subia suavemente, abraçando a crista, antes de se abrir para uma pequena área de descanso. Corrimão na altura da cintura, um banco simples e uma placa indicando os picos. Naquela noite, eu conseguia ver no mirante à minha frente. Não muito longe, 30, talvez 40 passos. Imaginei que chegaria lá em menos de um minuto, mas não cheguei. Continuei caminhando, botas rangendo no cascalho, feixe de lanterna iluminando o caminho. Mesmo passo constante, mas o mirante não se aproximava. A princípio, pensei que estava cansado.
Talvez a luz fraca enganasse minha percepção de profundidade. Acelerei o passo, braços se mexendo, respiração mais alta. Ainda nada. O mirante permanecia fixo, como se tivesse amarrado a mim. Eu conseguia vê-lo. O banco, a placa, nítido como dia, mas não conseguia alcançá-lo. Parei. Olhei com atenção, o peito apertado. Virei-me, pensando em voltar para reiniciar. Mas atrás de mim, a trilha estava lisa, inalterada. Nenhuma junção, nenhum desvio. Ela estava lá antes. Eu tinha subido pelo caminho inferior como sempre. Agora nada. Apenas uma trilha vazia correndo de volta para a escuridão. Fiquei congelado, tentando entender. Dei alguns passos para trás, procurando por marcas. Nada diferente, mas tudo errado. Então, de repente, sem transição, eu estava no mirante. Um momento a meio caminho. No seguinte, a lanterna iluminava a placa, o corrimão frio contra a minha mão. Mas a vista estava errada. Em vez de cristas suaves desaparecendo no vale, havia algo mais. Diretamente no penhasco oposto, esculpida na rocha, havia outra trilha. Uma cópia exata da minha. Mesma curva, mesma largura, mesmo desvio logo à frente. Mas diferente. Sem corrimão, sem banco, sem placa. Apenas uma trilha nua correndo paralelamente à minha, suspensa impossivelmente no penhasco oposto. Inclinei-me, segurando o corrimão para me equilibrar. Não era um reflexo, nem um truque de luz. Era sólido, real, errado. E então vi as pegadas cravadas na terra daquela outra trilha, perfeitamente espaçadas, marchando adiante. Eram minhas, mesmo padrão de sola, mesma passada, mesma direção. Frescas, nítidas, sem arranhões, sem desgaste. Apenas uma linha limpa de botas avançando mais fundo na escuridão. Apertei a mão no corrimão. Contava cada pegada, comparava o espaçamento. Não eram apenas parecidas, eram idênticas, passo a passo. O mesmo número que eu havia dado antes do mirante me projetar para frente. Fiquei imóvel, coração martelando. Por um instante, pensei que, se biscasse, estaria ali, em cima daquelas pegadas, olhando para mim mesmo. Mas permaneci parado. Virei-me e, quando olhei novamente para a trilha, a bifurcação estava lá outra vez. 2 caminhos, um para a cabana, outro voltando para o centro. Normal, ordinário, como se nada tivesse acontecido. A lanterna tremia, não tentei estabilizá-la. Segui direto pelo caminho de volta, rápido. Não corri exatamente, mas também não caminhava devagar. Cada músculo pronto para fugir. Mantive os olhos no gascalho, recusando-me a olhar para a crista onde aquela outra trilha poderia ainda estar. Mesmo mantendo os olhos baixos, ouvi algo. Não exatamente passos, mas como ecos. Uma versão atrasada dos meus próprios passos. Apenas meio compasso atrás. Crunch. Crunch. Pausa. Crunch. A pele formigava. Continuei, pressionando mais, até ver o brilho das luzes da cabana. Não confiei que eram reais até estar perto o suficiente para ler o número na porta. Abri-a com força, encostei na parede, pulmões queimando como se tivesse corrido quilômetros. Fiquei ali até de manhã. Não saí até o sol estar alto o suficiente para queimar as sombras das árvores. Disse a mim mesmo que tinha sonhado, ou lembrado errado. Talvez estivesse exausto. Eu tinha 32 anos quando aconteceu.
Meu amigo Jonah tinha uma cabana bem no meio das montanhas Apalaches. A família dele a possuía há anos, embora ninguém realmente subisse lá mais. Ele me ofereceu a cabana depois que eu disse que estava exaltado. Falou que ela estava vazia há muito tempo, mas ainda tinha o essencial: alguns utensílios de cozinha empoeirados, um fogão de ferro fundido, algumas lanternas a querosene, um colchão de metal e um monte de lenha empilhado debaixo da varanda. Ele chamava de primitiva, mas tranquila. Para mim, isso era suficiente. Eu precisava de espaço. Sem telefone, sem tela, sem conversas. Apenas alguns dias de silêncio verdadeiro. A trilha começava logo após uma pequena área de estacionamento de cascalho na estrada estadual 216, sem placa indicando o local. Ela se internava na floresta imediatamente e, depois de 10 minutos, perdi sinal. Sem sinal, sem pontos. Perfeito. Exceto que a caminhada era extenuante. Jonah tinha feito parecer um passeio casual, mas era só subida. Zigue-zagues empilhados uns sobre os outros, como se a trilha tivesse algo a provar. Minha mochila não ajudava. Estava sobrecarregada com comida, café instantâneo, alguns livros meio congelados que eu nunca chegaria a tocar, e uma pequena rede excessivamente otimista que eu tinha levado, pensando que poderia tirar uma soneca na floresta como um monge pacífico. Depois da segunda hora, parei de fingir que não estava perdido. As árvores pareciam se fechar, como se tivessem crescido desde que comecei, e, mais de uma vez, me virei instintivamente. Não havia nada atrás de mim, claro, apenas silêncio. Nem mesmo pássaros naquele ponto. Minha camisa grudava nas minhas costas. Eu estava convencido de que tinha passado da cabana quando a trilha finalmente me jogou num ombro plano. E lá estava ela. A cabana parecia se inclinar contra a montanha, mas se mantinha firme. Um cômodo, telhado remendado, janelas embaçadas de sujeira, o tipo de lugar que cheirava a pregos velhos e metal esquecido. Dentro estava escuro, mas seco. O cano do fogão parecia sólida e a lanterna ainda tinha um pouco de combustível. Desempacotei, cozinhei arroz e feijão no fogão e sentei descalço, com os pés esticados, observando a lanterna projetar sombras trêmulas nas paredes. Naquela primeira noite, dormi profundamente. O colchão não era confortável, de jeito nenhum, mas eu estava tão exausto da caminhada que não me importei. O que me atingiu, porém, foi a escuridão. Não apenas a ausência de luz, mas aquele tipo de escuridão que faz você duvidar dos próprios olhos. Nenhum brilho sobre a porta, nenhuma linha de horizonte, apenas um preto denso e frio, como se o mundo do lado de fora das paredes tivesse sido apagado. Acordei nervoso na manhã seguinte. Não com medo exatamente, apenas inquieto. Comi aveia direto da panela e fiquei olhando pela janela por um tempo antes de decidir explorar a área. Eu havia passado por algo que parecia uma trilha velha e tomada pelo mato na chegada. Uma abertura estreita entre as árvores que descia pelo vale. Descobri que fora uma estrada de exploração madeireira, talvez até usado nos anos 70. A terra estava rachada e afundada, mas o caminho ainda estava lá, se olhasse com atenção. Segui por ele. Cerca de 1 hora depois, notei algo estranho. Lama fresca e pegadas profundas, recentes, descendo o vale. Não eram minhas. O padrão da sola era diferente, quadrado e simétrico, como os de botas de trabalho. As bordas estavam limpas também. Alguém havia passado por ali recentemente, talvez em menos de um dia. Por um segundo, senti um tipo estranho de alívio. Eu não estava totalmente sozinho. Talvez um caçador, talvez um caminhante que conhecia a área melhor que eu. Mas então percebi algo estranho. As pegadas não iam em direção à cabana. Seguiam para a floresta mais densa. Nenhum sinal de retorno, nenhuma marca cruzada ou arranhão. Apenas uma linha reta, como alguém caminhando com um propósito para o nada. Não havia estrada lá, nem casas, apenas floresta fechada. Não sei o que me fez segui-las. Tédio, curiosidade, provavelmente os dois. Não esperava nada além de talvez encontrar um acampamento antigo. De repente, a trilha mergulhou em um pequeno desfiladeiro, coberto por uma massa de videiras. Foi aí que eu vi.
Um corte estreito na face da rocha. Uma caverna pequena, não mais alta que um homem. Talvez 1 metro de largura, quase perfeitamente vertical. Um ar frio saía dela constantemente, com o cheiro de pedra molhada, como um porão que nunca secou. Fiquei parado apenas ouvindo. Sem vento, sem insetos, sem pássaros. Apenas silêncio. Até as folhas não se mexiam. E as pegadas, elas paravam bem na entrada. Sem borrões na borda, sem arrasto de calcanhar. Como se quem tivesse passado por ali tivesse parado diante dela e desaparecido. Não entrei, nem cheguei perto. Recuei devagar, mantendo os olhos na caverna, e só me virei quando estava subindo de volta pelo desfiladeiro. Não gostei da sensação do ar na minha pele ali, como se pressionasse para dentro. De volta à cabana, tentei descartar o que vi. Provavelmente uma mina antiga ou um porão esquecido. Ainda assim, tranquei a porta 3 vezes naquela noite. Não consegui dormir. Em algum momento, pouco antes do amanhecer, acordei precisando ir ao banheiro. Alcancei a lanterna, mas mudei de ideia. Decidi apenas sair rapidamente, sem me cegar com o cheiro do querosene. Abri a porta descalço e pisei no frio. Foi quando ouvi algo na linha das árvores, a não mais de 10 metros de distância. Algo gritou. No início, um som agudo, como metal rasgando. Depois, transformou-se em um longo e úmido rosnado. Soava doloroso. Não como algo sentindo dor, mas como se a dor tivesse ganhado voz. Parou abruptamente, cortando de repente. Não consegui me mover. Então corri de volta para dentro, bati a porta, mexi na tranca e praticamente caí sobre o colchão. Minhas pernas tremiam tanto que derrubei a panela vazia do fogão. Fiquei ali no escuro, segurando minhas botas no colo, encarando a porta como se algo pudesse começar a girar a maçaneta. Quando o sol nasceu, contornei a cabana. Foi então que vi as pegadas, descalças, com formato humano, mas estranhas, muito largas, dedos espaçados demais e cada passo afundando profundamente, como se quem quer que tivesse deixado aquelas marcas tivesse peso sério. Elas vinham da floresta, contornaram a varanda e desapareceram de volta entre as árvores. Eu não fiz as malas. Deveria ter feito, mas não fiz. Passei o dia fingindo estar bem, lavando a panela já limpa, dobrando as roupas, reorganizando minha mochila, dizendo a mim mesmo que provavelmente era apenas algum animal raro. Linces uivam, certo? Raposas também. Repeti isso como um mantra, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem daqueles dedos largos pressionando a terra. Naquela noite, nem me deitei. Apenas sentei na beira do colchão, esperando, observando a lanterna apagada, ouvindo. Veio pouco depois da meia-noite um som que atravessou a cabana, não fora dela, como se uma máquina enorme estivesse enterrada sob a terra e de repente começasse a se abrir. Era metal contra metal, alto o suficiente para fazer o vidro da lanterna tremer, alto o suficiente para fazer os pregos na parede rangerem. Senti no peito como pressão em vez de som. E lá fora, caos. Pássaros gritando, asas batendo, toda a floresta agitada, como se algo tivesse explodido no subsolo. Então parou. O silêncio caiu de novo, mais agudo, se é que isso é possível, como se o mundo tivesse sido sugado. Não dormi, nem fechei os olhos. Assim que o céu clareou, comecei a jogar coisas na mochila. Não dobrei, não conferi nada. Deixei uma lata inteira de feijão não aberta na pia. Só precisava sair dali. No caminho de volta, passei pelo lugar onde havia visto as primeiras pegadas. Elas haviam desaparecido. No lugar havia mais impressões descalças, largas, dedos abertos, profundas, indo direto para o desfiladeiro, em direção à caverna. Não parei. Nem respirei direito até ver meu carro. Minhas pernas queimavam.
Meus pulmões ardiam, mas não me importei. Meu amigo Brian vinha me pressionando há anos, tentando me convencer a acompanhá-lo em uma de suas trilhas de mochila pelos Apalaches. Ele é do tipo que se empolga com mapas topográficos e carrega spray de pimenta para ursos só por precaução. É basicamente uma característica de personalidade. Toda vez que voltava de uma dessas caminhadas solo, trazia alguma história estranha. Histórias sobre cabanas caindo aos pedaços que não apareciam em nenhum mapa, vozes vindas do nada, ou encontros com pessoas que pareciam viver naquelas florestas permanentemente. Ele sempre fazia parecer que era parte desafio de sobrevivência, parte história de fantasmas. Por um tempo eu ignorava. Para mim, caminhar significava dar uma volta no bairro ou, no máximo, uma trilha de fim de semana com café gelado depois. Não esse tipo de aventura profunda, onde você desaparece do GPS que ele tanto amava. Mas, depois de muitas cervejas e de sua insistência incansável, acabei cedendo. Ele me disse que não faríamos nenhuma trilha popular. Se você quer entender a trilha de verdade, disse ele, precisa se afastar de onde vão os escoteiros e os instagramers, seja lá o que isso significasse. Partimos numa manhã de sexta-feira de outubro. O ar estava fresco e seco e as árvores começavam a assumir suas cores de outono. Ele escolheu um ponto de partida a algumas horas de uma cidadezinha chamada Whittle Gap. O lugar tinha apenas um restaurante e nenhum sinal de celular depois que passamos por ele. Estacionamos próximo a uma curva de cascalho, trancamos o carro e colocamos nossas mochilas. Eu carregava comida para 3 dias, o que já parecia otimista. Ele levava para 4, só por precaução. Isso já deveria ter me dado um aviso. Não vimos outra pessoa depois da primeira hora. Honestamente, eu gostei disso. O silêncio era estranho, mas revigorante. Sem motores, sem sopradores de folhas, apenas nossos passos, o rangido de galhos e o estalar ocasional de um graveto. A trilha começou bem marcada, mas ficou cada vez mais tênue à medida que avançamos. Em um ponto, atravessamos uma ponte de pedra arruinada sobre um leito de riacho seco e dali em diante parecia que nem estávamos mais em uma trilha. Brian não ligava. É assim que você sabe que está perto de algo bom, disse ele. Adentramos um pedaço de floresta densa, aparentemente intocado há décadas. Eu mal conseguia distinguir um caminho. Parecia mais instinto do que trilha oficial. Perguntei se ainda estava no mapa. Ele sorriu, bateu na cabeça e disse, melhor que GPS. Quando paramos para montar o acampamento, eu já estava exausto. A clareira que escolhemos tinha o tamanho de um quintal, cercada por enormes carvalhos e álamos. O chão era estranho, irregular, como se algo tivesse sido enterrado ali. Em alguns pontos parecia macio, quase esponjoso. Perguntei se o local era seguro. Brian olhou ao redor e disse, sim, esse lugar é perfeito. Eu não gostei. A forma como as árvores arqueavam sobre nossas cabeças me dava claustrofobia. Mas ele já estava desenrolando o colchão de dormir e eu não tinha disposição para discutir. Montamos a barraca. Ele foi buscar água na nascente e eu comecei a recolher lenha. Ele demorou demais. Quando eu estava prestes a ir procurá-lo, ele voltou. Quieto. Algo estava errado. Quando perguntei se ele estava bem, hesitou. Então disse que tinha encontrado algo estranho. A alguns metros da nascente, ele havia se deparado com uma velha chaminé isolada na floresta. Sem paredes, sem casa, sem fundação. Apenas uma chaminé preta de 2,5 metros de altura. Perguntei se ele tinha tirado uma foto. Ele balançou a cabeça. Não parecia certo ficar por ali. Aquilo ficou comigo. Preparamos o jantar. Ensopado de carne liofilizada e purê instantâneo. Ele tentou agir normalmente, fazendo piadas, perguntando se eu ainda sentia minhas pernas. Eu entrava na onda, mas ambos continuávamos a olhar para a linha de árvores. Mais tarde, passamos uma garrafa de mão em mão, deixando o fogo queimar baixo. Eventualmente, a tensão diminuiu. A noite até parecia agradável. Estrelas aparecendo timidamente pela copa, luz do fogo tremulando, o estalar ocasional de galhos ao longe.
Nada de ominoso. Ainda não. Eventualmente entrei na barraca. Brian disse que ficaria um pouco mais junto ao fogo. Eu me enrolei no saco de dormir, quente e cansado, e adormeci. O que me acordou não foi um som. Foi a sensação de que não conseguia me mover. Instantaneamente. Um momento eu dormia. No seguinte, encarava a parede da barraca, totalmente paralisado. Braços presos, pernas travadas, peito pesado, como se alguém tivesse me amarrado. Nunca tinha tido paralisia do sono antes, mas já ouvira falar. Foi o que pensei até notar a figura. Através da tela da barraca, levemente iluminada pelo fogo moribundo, alguém estava parado ali, imóvel. A princípio pensei que fosse Brian, mas sabia que não era. A figura era mais alta, mais larga e não se movia como um humano, sem a postura natural, sem o ritmo da respiração, apenas uma imobilidade antinatural, como se tivesse sido colocada ali para observar. Tentei falar, mas só saiu um raspado. Meus olhos se voltaram para o fogo. Brian ainda estava ali, curvado para frente, mãos sobre os joelhos, olhando para as brasas. A figura se moveu. Não caminhou, deslizou. Num segundo estava a 3 metros, no seguinte estava na barraca. Sem som, sem estalos de folhas, apenas distância percorrida em silêncio. Seu contorno pressionava a tela da barraca. Cabeça, ombros, braços, sem rosto, sem roupas, apenas negro. Um vazio que engolia a luz. O peso no meu peito piorou, como se estivesse me empurrando, querendo entrar. O tecido da barraca cedeu para dentro, mas sem som. Então se inclinou. Ou talvez não tenha se movido, talvez apenas projetasse pressão sobre mim. Senti isso penetrar na minha pele, no meu ar, como se eu estivesse respirando aquilo, sendo preenchido por aquilo. Quis gritar, tentei, mas o único som foi o sibilo forçado dos meus pulmões. E então, desapareceu, como se alguém tivesse cortado um fio. Sumiu. O peso levantou. Eu saltei para cima, ofegante, garganta ardendo. Joguei a raba da barraca para trás e desabei no chão frio, coração disparado. Brian pulou, assustado, e me encarou como se eu estivesse louco. Perguntei se ele tinha estado perto da barraca, se tinha visto ou ouvido algo. Ele jurou que não tinha se movido. Disse que eu estivera quieto até o momento em que gritei. Olhei para o relógio, 2h04 da manhã. A floresta estava em silêncio. Aquele tipo de silêncio que dá a sensação de que algo está escutando. Não dormimos mais. Sentei junto ao fogo, segurando minha garrafa de água, enquanto Brian se sentava ao lado, claramente abalado. Mal falamos, apenas esperamos o amanhecer. Quando o céu finalmente clareou, disse que queria ir embora. Ele tentou argumentar, dizendo que provavelmente era apenas um sonho e que ainda não havíamos alcançado a melhor parte da trilha. Mas então olhou para meu rosto e parou. Desmontamos o acampamento rapidamente. Sem café da manhã, sem café. Apenas desmontamos tudo e partimos. Quanto mais nos afastarmos daquela clareira, mais fácil era respirar. Como se algo tivesse me soltado. Não falamos durante toda a caminhada de volta. Quando chegamos ao carro, entrei sem olhar para trás. Brian fechou a porta, ficou ali por um momento, então ligou o motor. Ele ainda brinca comigo às vezes, dizendo que eu perdi a melhor parte, mas nunca mencionou a chaminé de novo. Nenhuma vez. Eu nunca perguntei. Já se passaram 5 anos. Não voltei aos Apalaches. Nem mesmo olhei aquela seção do mapa. Aquele verão eu estava trabalhando num emprego sazonal de manutenção, bem no meio das montanhas Apalaches. Meu amigo Jasper havia conseguido um contrato para cuidar de várias cabanas antigas espalhadas pelas colinas. Algumas eram tão remotas que nem apareciam corretamente no GPS.
Ele precisava de uma mão extra e precisava do dinheiro do aluguel, então fechamos um acordo. Ele cuidava da agenda e da papelada, eu fazia o trabalho braçal e dirigia longas distâncias. Era um trabalho decente, não difícil, apenas demorado. A maior parte era rotina. Dirigia até cada cabana, conferia as fechaduras, varrer galhos ou folhas caídas, consertar uma tábua solta ou um degrau quebradiço. Ocasionalmente havia uma janela quebrada ou sinais de que alguém havia acampado ali sem permissão, mas nada perigoso. O verdadeiro desafio era a estrada. Você podia levar 3 ou 4 horas para ir de um lugar ao outro. Algumas estradas eram um pouco mais que trilhas de veado, terra em marcas de pneus serpenteando entre árvores, com penhascos de um lado e precipícios do outro. Metade do tempo, meu celular não tinha sinal desde o momento em que saía da estrada principal até o instante em que retornava. A maioria das cabanas era esquecível. Você chegava, conferia a lista de tarefas, talvez tirasse uma foto se algo precisasse de reparo e seguia em frente. Mas uma semana, notei um nome no final da lista que eu não conhecia: McBride Hallow. Estava escrito com letras menores que as outras, como se tivesse sido adicionado de última hora. Sem notas, sem ordens de reparo, apenas o nome com um conjunto vago de instruções. Perguntei até a Jasper sobre isso na noite anterior. Ele apenas deu os ombros e disse: "Deve estar tudo bem, mas se houver algo estranho, pula e me avisa." Famosas últimas palavras. Quando cheguei lá, o sol já desaparecia atrás da linha do horizonte. Lembro de olhar para o relógio e pensar que tinha me atrapalhado com o horário. Eu não gostava de começar um novo local com tão pouca luz, especialmente um tão profundo na mata. O caminho para McBride Hallow mal era uma estrada, apenas 2 ranhuras na terra subindo pela encosta. A caminhonete balançava e oscilava o tempo todo e eu ficava esperando ouvir o estouro de um pneu. Minhas mãos estavam tão apertadas no volante que os nós dos dedos doíam. Eventualmente, as árvores deram lugar a uma clareira e a cabana apareceu. Não parecia totalmente abandonada, mas estava perto disso. A estrutura ainda estava de pé, mas a madeira já tinha aquele tom cinza desbotado e quebradiço que se forma quando fica muito tempo exposta aos elementos. O telhado cedeu no meio. Metade do corrimão da varanda estava faltando ou pendurado. A grama e os arbustos haviam crescido altos e secos ao redor da base dos degraus, tocando as tábuas como se tentassem recuperar o lugar. Havia uma placa de madeira pregada a um poste próximo aos degraus. Letras esculpidas, irregulares, mas ainda legíveis. McBride Hallow. Cortei o motor e fiquei ali olhando. Não havia vento, insetos ou pássaros. Nada. Apenas um silêncio pesado e estranho, diferente do usual na floresta. Parecia intencional, como se o lugar inteiro prendesse a respiração. Peguei o kit de manutenção e saí do carro. A porta da caminhonete rangeu mais alto do que deveria ao fechá-la, e o som parecia normalmente alto naquele silêncio. Ao me aproximar, percebi que a porta da frente nem estava nos seus dobreciços. Estava encostada na moldura, como se alguém tivesse colocado ali só para dar uma ilusão de segurança. Ao lado, preso de forma irregular na lateral da cabana, havia um pedaço de papel. A chuva havia deformado os cantos, mas a escrita ainda estava clara e em marcador preto grosso. Check around back. Eu congelei. Nenhuma outra cabana tinha notas assim. Jasper nunca mencionou nada. E com quem exatamente eu deveria me reportar lá atrás? Fiquei ali 30 segundos debatendo se deveria voltar. Mas eu já tinha ido tão longe. O objetivo era inspecionar lugares que não eram visitados há algum tempo. Contei a mim mesmo que provavelmente era só uma nota deixada para um trabalhador de utilidades ou um contratado anterior. Nada de sinistro. Então caminhei para o lado da cabana. A grama chegava aos meus joelhos em alguns pontos. Galhos parcialmente apodrecidos cobriram o chão. A parte de trás parecia ainda pior que a frente. A madeira estava escura, úmida e com mofo. A porta estava completamente coberta por teias de areia grossas, daquelas que grudam no rosto e fazem você se arrepender de cada escolha que te trouxe ali. A maçaneta estava enferrujada, com uma patina laranja descascando. Hesitei. Bati uma vez, depois novamente, mais alto. Nenhuma resposta. Esperei.
Ouvi. Nada. Uma última vez. Bati forte, a ponto dos nós dos dedos doerem. Ainda nada. Quando eu já estava prestes a ir embora, me virei para a caminhonete e ouvi vozes vindas de dentro. Não era apenas uma, mas 2 ou 3. Mufadas, rápidas, como se estivessem discutindo do outro lado da parede. Não consegui entender as palavras, apenas o ritmo tenso. Congelei. Aquele tipo de congelamento em que seu corpo trava, mas seu coração bate tão forte que parece querer sair do peito. Inclinei-me, tentando ouvir alguma palavra, um nome, qualquer coisa. Então, ouvi algo atrás de mim, um barulho lento e constante na grama. Virei-me, a garganta apertada. Uma mulher estava saindo da mata, lentamente, deliberadamente, como se estivesse lá o tempo todo, apenas observando. Ela era idosa, talvez na casa dos 60 anos. Cabelos longos, muito longos, grisalhos e loiros, descendo até a cintura. Vestia uma camisola manchada, rasgada de um lado, descalça. Os pés estavam sujos, rachados e sangrantes, como se tivesse caminhado quilômetros por entre espinheiros. Ela parou ao me ver. A expressão mudou. Primeiro confusa, depois alarmada e finalmente dura e irritada. Apontou para mim com uma mão trêmula. A voz cortou o ar como uma lâmina. Oh, não, 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 querido, vá embora. Você não deve ficar aqui. Foi quando meu corpo finalmente entendeu a situação. Meu peito apertou. O ar parecia frio, embora talvez não fosse. Ela deu um passo à frente, a voz subindo. Você me ouviu ou é surdo? Criança tola! Venham cá, eles não saem. A certeza em suas palavras desligou qualquer parte do meu cérebro que ainda tentava raciocinar. Larguei a caixa, virei-me e corri. Não olhei para trás, não queria ver se ela estava me seguindo. Apenas corri como se minha vida dependesse disso, porque talvez dependesse. A caminhonete estava a 9 metros, mas pareceu uma eternidade. Minhas botas escorregaram na grama, bati na lateral do veículo, abri a porta e me joguei lá dentro. Quando fui pegar as chaves, ouvi um estrondo. A porta da frente, a que estava apoiada, caiu na varanda e alguém estava entrando. Um homem, idoso, magro, movia-se com uma mancada estranha, mas rápido demais. Já estava atravessando a varanda, braços estendidos, gritando: "Pare! Não corra! Pare!" A voz era áspera, quebrada, como se ele não falasse há anos. Enfiei a chave, girei, acelerei ao máximo. O motor gritou, a caminhonete avançou com os pneus patinando na lama antes de finalmente ganhar tração. Galhos raspavam nas laterais enquanto eu descia pelo caminho. Não liguei. Quebrem a pintura, quebrem os vidros, só me tirem dali. Não aliviei até que a estrada se nivelasse e eu visse a luz fraca da varanda de uma cabana vizinha. Apenas um brilho, mas parecia um salva-vidas. De volta à base, preenchi o relatório como sempre. Escrevi tudo, o que vi, o que ouvi, a mulher, o homem. Meu nome é Callen. Ao longo dos anos, fiz bastante trilha. Não o tipo em que você tira selfies cênicas e volta para o carro antes do sol se pôr. Quero dizer, trilha de verdade. Daquelas em que você guarda o celular e desaparece por um tempo. Normalmente eu ia com amigos, ou pelo menos avisava alguém. Mas desta vez foi diferente. Eu não queria companhia. Não queria conversa. E definitivamente não queria ser encontrado facilmente. Então fui sozinho. Escolhi uma trilha no extremo sul das florestas ásperas, quase não marcada, quase desconhecida. Não uma daquelas rotas populares com placas e corrimões de segurança. Essa subia pelo Hartfield Ridge e depois se encontrava com caminhos que o serviço florestal havia parado de manter anos atrás. Esse era o atrativo. Eu não estava tentando me desconectar da internet. Estava tentando me afastar de tudo. Pessoas, barulho, expectativas, da própria vida. Levei comida e água para 2 noites, mantendo a mochila leve. Barraca,
fogareiro, kit de primeiros socorros e um mapa físico, que claramente havia sido dobrado e desdobrado por uma dúzia de mãos antes da minha. Ainda assim, melhor do que confiar no GPS ali. As primeiras horas foram tranquilas. Apenas a floresta silenciosa e o som dos meus passos na terra. Nada além de árvores e silêncio. Era bom, meditativo. Por volta do meio da tarde, encontrei uma clareira entre duas cristas. Não era perfeitamente plana, mas suficiente para montar a barraca. O chão era macio, sem sinais de outros campistas. Montei a barraca, guardei a comida do jeito certo e dei uma pequena caminhada antes do anoitecer, apenas para alongar as pernas. A trilha, além da clareira, tinha marcas desbotadas nas árvores. Mas algo nelas me incomodava. No começo, não conseguia identificar o quê. Então percebi o espaçamento. As marcas estavam muito distantes umas das outras, como se alguém tentasse mantê-las, mas nunca tivesse conferido as distâncias. Ou talvez as árvores tivessem se movido. Estranho, eu sei, mas era assim que parecia. Ignorei, dizendo a mim mesmo que estava exagerando, provavelmente apenas cansado. No caminho de volta, porém, demorou muito mais para voltar ao acampamento do que deveria. A trilha não formava um circuito, não se bifurcava. Ainda assim, cada passo parecia subir uma colina, mesmo quando não era o caso. Procurava por pontos de referência familiares, a rocha saliente, a árvore inclinada, mas nada parecia certo. Então, de repente, como se o interruptor tivesse sido acionado, meu acampamento estava lá, no mesmo lugar, mesmo arranjo, como se tivesse me esperado. Ri de nervoso, mesmo sem graça. Talvez estivesse feito o caminho errado. Talvez estivesse andando em círculos. Fácil de acontecer em florestas densas. Preparei uma refeição simples. Depois me deitei na barraca. Mas não dormi muito. Não conseguia me acalmar. Não estava com medo. Não exatamente. Mas acordava em pequenos intervalos, como se meu cérebro se recusasse a desligar. Algo estava errado. Algum tempo depois da meia-noite, saí da barraca, sem lanterna, apenas a luz pálida da lua passando pelas copas. A fogueira havia virado cinzas, mas eu ainda podia ver a trilha próxima. E foi então que os vi. Pegadas, humanas, descalças, profundas o suficiente para marcar calcanhares e dedos. Não eram minhas. Eu estivera de botas o dia todo e não tinha pisado ali desde que cheguei. Elas vinham direto pela trilha em direção à minha barraca e pararam a 3 metros de distância. Congelei. Minha pele ficou gelada de uma forma que nada tinha a ver com o frio. Fiquei ali por 1 minuto inteiro, olhando para a floresta, tentando ouvir qualquer coisa. Mas nada. Nenhum vento. Nenhum movimento. Voltei para a barraca e ziperê, como se aquela fina camada de nylon pudesse me proteger de qualquer coisa. No sábado, em pé, com a lanterna na mão, olhos fixos na entrada, nada aconteceu, nenhum ruído. Eventualmente, ao amanhecer, cochilei uns 20 minutos. Isso foi tudo que consegui. Ao acordar, comecei a arrumar as coisas. Minhas mãos tremiam, suor escorria. Mesmo com o ar frio, meu corpo inteiro estava em alerta. Abandonei a ideia de ficar mais uma noite. A viagem havia acabado, mas a trilha de saída não correspondia em nada àquela por onde eu havia entrado. As curvas estavam erradas. A altitude parecia diferente. Pontos de referência haviam desaparecido. Nenhum tronco quebrado, nenhuma pedra coberta de musgo onde eu almocei no dia anterior. Conferi o mapa. Conferi de novo, mas não ajudou. As marcas da trilha haviam mudado. Algumas haviam sumido, outras surgido onde eu jurava que não estavam. Mantive a calma.
No pior cenário, poderia voltar pelo caminho. Em uma bifurcação que não lembrava, escolhi o caminho mais largo. Parecia mais usado. Caminhei por 3, talvez 4 horas. Então a trilha curvou, desceu e eu estava de volta à mesma clareira onde acampei, mesmo ângulo de luz, mesmo chão remexido e, pior de tudo, os postes da barraca ainda estavam cravados na terra. Eu os havia guardado, sabia disso, mas lá estavam. Não xinguei, não consegui. Meu estômago caiu. Fiquei apenas parado, olhando. Esse lugar não era apenas desorientador. Ele mudava, se rearranjava, dobrava sobre si mesmo. Não comi, não descansei. Joguei tudo na mochila, esmagando metade do equipamento e forcei a continuar. Trilha ou não, caminhei e caminhei, sem direção, apenas para longe. E ainda assim, as pegadas me seguiam. Não eram minhas, sempre descalças. Às vezes atrás de mim, às vezes à frente. No fim da tarde, ouvi algo novo. Um tilintar. Metal sobre pedra. Leve, distante, constante, como algo sendo arrastado no ritmo dos passos. Parei. O som parou. Esperei. Nada. Comecei a andar devagar novamente. Retornou. Passo, tilintar. Passo, tilintar. Me acompanhava. Isso quebrou algo em mim. Não pensei, apenas corri, sprintando pela floresta, desviando de galhos, mal olhando onde pisava. Tropecei 2 vezes, minhas pernas cortadas, rosto coberto de suor e terra. Não ligava, só continuava correndo. E então, como se o mundo tivesse reiniciado, eu estava de volta à clareira. Mesmo lugar, mesmos postes, mesmo chão amassado. Caí de joelhos, sem conseguir respirar. Todo meu corpo tremia. A floresta estava morta de silêncio. Puxei o mapa, esperando talvez ter lido errado, mas ele estava errado, distorcido. As trilhas se torciam de formas impossíveis. Algumas linhas não se conectavam, outras formavam loops que não existiam antes. Desisti, joguei-o no chão, larguei metade do equipamento, carregando apenas o que podia nas mãos. Então comecei a forçar meu caminho pelo mato. Sem trilha, apenas árvores de subbosque. Galhos batiam no meu rosto. Espinhos rasgavam minhas pernas. Tropeçava mais do que andava, mas não parava. Sussurrava para mim mesmo como um mantra: continue, continue. Então o chão mudou. A maciez da floresta deu lugar ao cascalho. Caí sobre ele, completamente exausto. Era uma estrada. Não sei quanto tempo fiquei ali. 5 minutos? Meia hora? Então a luz mudou e ouvi o som de um caminhão. Um veículo de guarda florestal. Apareceu. Coberto de lama. Real! Desacelerou. O motorista se inclinou pela janela. Perdido? Perguntou, não sem gentileza, mas com desconfiança. Tentei falar. Apenas um suspiro sufocado saiu. Apontei de volta para a floresta. Preciso sair daqui. Foi tudo que consegui dizer. Ele assentiu. Não fez perguntas, apenas abriu a porta. O caminhão rugiu morro abaixo. A cada quilômetro, senti algo se desprender do meu corpo. Nunca contei a ele o que vi. Normalmente, não conto esta história. As pessoas esperam relatos de acidentes, tiroteios e emergências quando ouvem que sou paramédico. Mas a verdade é que a coisa mais assustadora que já vivi não envolveu sirenes ou hospitais.
Aconteceu quando eu tinha 17 anos em Bloomington, Indiana, no outono de 2002. Numa noite, em uma casa na árvore, eu e meus amigos Noah e Chase estávamos entediados, adolescentes inquietos, como a maioria das crianças sem nada melhor para fazer. Os avós de Chase tinham uma casa na árvore no quintal, construída quando a mãe dele ainda era criança. Era apenas paredes de madeira compensada, um telhado remendado com telhas velhas e uma escada de cerca de 3 metros de altura. Numa sexta-feira à noite, desafiamos uns aos outros a dormir lá. Chamamos de acampamento, embora fosse basicamente arrastar sacos de dormir, pretzels e uma lanterna para uma caixa na árvore. Os avós de Chase estavam num festival de peixe. A mãe dele não se importava, contanto que dessemos notícias, e nós achamos que seria divertido. Carregamos nossas coisas por volta das 9 da noite. O ar estava fresco, as folhas começando a mudar de cor e era possível sentir o cheiro de fumaça de madeira vindo de algum lugar na estrada. Dentro da casa na árvore, o chão estava empoeirado, marcado por pregos antigos batidos no chão. A janela nos dava uma visão do quintal e de parte da cerca. Para nós, isso era suficiente. Chase brincou sobre criar um esquema de vigia. Ele não levava a sério, mas escreveu nossos nomes em um envelope e distribuiu cartas para decidir quem ficaria acordado. Eu peguei o turno da madrugada. Na hora eu achei engraçado. Mais tarde, parecia destino. As primeiras horas foram inofensivas. Comemos metade dos lanches sem perceber. Noah tinha um CD player e deixava um fone pendurado enquanto cochilava. Chase narrava tudo o que via pela janela como se estivesse reportando o jornal. O cachorro de um vizinho passando, uma mariposa batendo na parede, a luz de uma varanda se apagando na rua de cima. Por volta da 1h, chegou a minha vez. Sentei-me junto à janela, lanterna ao lado do joelho, observando um quintal que parecia qualquer outro. Além da linha de árvores, dava para ouvir a rodovia, distante, como um oceano ao longe. Eu me dizia para ficar alerta, mas em algum momento depois das 2h, adormeci. Acordei com aquele sobressalto que sentimos quando achamos que algo caiu. Abri os olhos, olhei pela janela e congelei. Na base da escada, um homem estava parado, imóvel, cabeça erguida, observando. Ele não se moveu, não se virou, não chamou ninguém. Apenas ficou lá com as mãos ao lado do corpo, olhando para a caixa de madeira onde estávamos. Por um instante, pensei que talvez fosse o avô de Chase, mas não era. Ele não deveria estar em casa e esse homem não agia como um familiar. Sussurrei pelo nome de Chase. Ele se mexeu. Rastejou até mim e olhou para baixo. Sua mão agarrou meu pulso sem que ele percebesse. Noah se juntou a nós, esfregando os olhos. Os três nos encolhemos junto à janela, observando aquela figura silenciosa. Ei! Chase finalmente chamou. O homem não respondeu. Ele tentou de novo. Senhor, ainda nada. O homem nem ao menos se mexeu. Peguei a lanterna pronto para iluminá-lo, mas Chase balançou a cabeça. Não. Ele não precisou explicar. Se o iluminássemos, seria admitir que éramos crianças presas ali sem para onde ir. Então, permanecemos no escuro, fingindo que a imobilidade nos protegeria. Os minutos se arrastaram. Cada barulho, o zumbido da rodovia, o estalo da madeira, parecia amplificado. Até nossa respiração parecia exagerada. O homem nunca se mexeu. Não andou, não tossiu, não se coçou. Ele apenas esperava, como se aguardasse que descêssemos. Sussurramos sobre ligar por o telefone de casa, mas nenhum de nós ousou sair. Nosso check-in na linha fixa não aconteceu. Revezamos cochilos de minutos em minutos, despertando assustados, na esperança de que a luz do dia chegasse mais rápido. Mas cada vez que olhávamos, ele ainda estava lá, esperando. Em algum momento, o céu começou a clarear. Um galo cantou do outro lado da rua. Quando finalmente ousei espiar novamente, ele havia desaparecido. Descemos um a um, cuidadosos e silenciosos.
na base, o chão contava a sua própria história. Pegadas úmidas na grama orvalhada, circulando a árvore em órbitas. Ele havia andado em círculos a noite inteira, depois se afastou em direção à cerca e desaparecido. Noah murmurou. Sumiu. Mas nenhum de nós parecia aliviado. Dentro de casa, a mãe de Chase preparava panquecas, conversando como se fosse um sábado normal. Mentimos dizendo que as íamos dado notícias. Assentimos quando ela perguntou se tínhamos ficado acordados até tarde. E nunca mencionamos o homem lá fora. Parecia mais seguro manter para nós mesmos. Hoje, tenho 35 anos e já vi muita coisa como paramédico. Traumas, acidentes, mas nada me perturba como lembrar daquela noite na casa da árvore. O homem nunca falou, nunca tocou na escada, nunca tentou subir. Ele apenas esperava embaixo, paciente como pedra. E aquele silêncio me acompanha até a vida adulta. Quando as pessoas perguntam qual foi a coisa mais assustadora que vi, eu não conto sobre o trabalho. Eu conto sobre pegadas circulando uma árvore e o conhecimento de que, às vezes, a coisa mais aterrorizante não é o que alguém faz, mas quanto tempo está disposto a ficar ali esperando. Tenho 33 anos agora. Trabalho como técnico de emergência e já vi muita coisa. Sangue no asfalto, metal retorcido, o peso silencioso das famílias esperando respostas. Mas a coisa mais assustadora que já vivi não aconteceu durante um chamado. Aconteceu quando eu tinha 12 anos, em uma casa na árvore que meu pai construiu em Richmond, Virgínia, durante as férias de inverno de 2002. A casa na árvore tinha paredes de compensado, uma escotilha com o ferrolho e uma janela quadrada cortada com a serra tico-tico do meu pai. Eu mantinha um rifle de chumbinho apoiado em um canto, binóculos e uma garrafa térmica barata que eu usava para chocolate quente. A escada era firme, feita com 2x4 e degraus iguais presos ao tronco com suportes de metal. Meu pai costumava dizer que deveríamos afrouxar as amarras à medida que a árvore crescesse, mas nunca o fizemos. Aquele inverno foi silencioso. Uma boa neve e noites frias o suficiente para mantê-la no chão. Certa noite, despejei chocolate quente na minha garrafa, peguei o rifle de chumbinho para me sentir corajoso e subi na casa. Minha mãe chamou da porta dos fundos. "Pegou-se a chapéu?" Eu o puxei sobre a cabeça e acenei. Lá dentro, sentei-me encostado na parede, olhando para a luz da varanda que cortava o quintal em forma de triângulo. Às 20h47, conferi o relógio. E foi quando ouvi um som nítido vindo da escada. Não era um galho no vento ou nem um animal. Era o rangido distinto da madeira sob peso. Um degrau. Deslizei o ferrolho da escotilha no lugar e escutei. Silêncio. Nenhum segundo passo, nem arrastar. Permaneci imóvel, dizendo a mim mesmo que poderia ser o frio fazendo a madeira se mover, mas meu corpo não acreditou nisso. 10 minutos depois, às 20h59, aconteceu de novo. Outro rangido, exatamente no mesmo degrau. Desta vez soava como peso saindo, como alguém descendo. O problema é que se alguém tivesse subido e descido, eu deveria ter ouvido mais. 2 passos, 3, não apenas um de cada vez, com 10 minutos de intervalo. Segurei a respiração e encostei a face no compensado, esperando por vibrações. Nada. Mas acima de mim veio o som de respiração. Humana. Alguém deitado sobre o telhado, rosto próximo à emenda. Meu rifle de chumbinho parecia um brinquedo. Meu único backup era Hulk, nossa mistura de labrador preto, que geralmente preferia a ventilação do aquecedor. Mas naquela noite, ela estava na cozinha. Primeiro soltou um resmungo baixo em direção à porta dos fundos, depois latidos curtos, e então latidos de alerta completo. Ela não estava olhando para mim, estava olhando para cima. Abri a escotilha
Desci cuidadosamente pela escada, tentando não fazer o mesmo barulho que acabara de ouvir. Não olhei para cima. Roque latiu ainda mais forte quando toquei o chão. Ela não estava me encarando, estava fixa na casa na árvore. Retrocedi, degrau por degrau, até chegar à varanda. Então entrei correndo e fechei o ferrolho. Minha mãe perguntou o que havia acontecido. Meu pai pegou a lanterna e saiu. Ele iluminou a escada, o tronco, a escotilha. O telhado estava apenas coberto de geada. Se havia respiração, ela havia parado. As orelhas de Roque ainda estavam para frente, o corpo tenso, os olhos fixos na casa na árvore. Meu pai ficou mais tempo fora do que eu queria e finalmente disse: daquele jeito que os homens têm quando não querem confirmar nada. Ele voltou e disse para eu não sair naquela noite. Na manhã seguinte, o quintal parecia normal. A neve mostrava pegadas de gatos, esquilos, pássaros, mas nenhum sapato. Exceto no terceiro degrau da escada, marcas suaves no formato de solas pressionando a madeira. Na base, 2 curtos pedaços de corda estavam na neve, desgastados, como se tivessem sido amarrados e puxados. Meu pai franziu a testa, apontou e não disse mais nada. Dana, amigo dele que ajudou a construir a casa, veio mais tarde medir para prateleiras. Quando meu pai contou, ele disse: quando alguém quer ver se algo vai aguentar o peso, não faz tudo de uma vez. Depois disso, apertou os parafusos das amarras da escada e deixou por isso mesmo. Anos depois, a casa na árvore foi desmontada. O bordo manteve suas cicatrizes. Em atendimentos, quando as pessoas me perguntam qual foi a coisa mais assustadora que já vivi, não falo sobre acidentes ou ataques cardíacos. Falo sobre um recesso de inverno, uma xícara de chocolate quente e uma escada que rangeu 2 vezes. Uma vez subindo, outra descendo, com 10 longos minutos entre elas, respirando no telhado onde ninguém deveria estar. Cresci em Laram, Wyoming. E se você já esteve lá, sabe que é o tipo de lugar onde os dias de verão parecem amplos e intermináveis. No verão de 1995, eu tinha 7 anos. Meu pai e eu construímos juntos uma casa na árvore, nos álamos, que faziam a divisa do nosso quintal. Não era muito, pelos padrões da maioria das pessoas, 4 paredes de madeira compensada, um telhado plano e uma pequena janela recortada. Mas para mim era uma fortaleza, um posto de observação, um esconderijo secreto. Uma das paredes tinha um nó oco, aquele que se forma quando um galho é cortado dentro da madeira. O nó havia saído completamente, deixando um círculo perfeito. Eu chamava de meu binóculo de espião. Através desse buraco, eu podia olhar para a linha de árvores na borda da propriedade, onde começava a mata. Passei horas ali, apenas olhando, fingindo vigiar tropas inimigas, ou sonhando acordado com um gibi no colo. A maioria das noites era igual. Eu subia com um cobertor, uma lanterna e às vezes uma lata de refrigerante e ficava sentado com as pernas penduradas enquanto os grilos cantavam. Meu pai não se importava, contanto que eu estivesse na cama antes da meia-noite. Ele dizia que uma casa na árvore é um direito da criança, e ele não estava errado. Todas as minhas memórias daquele verão pareciam girar em torno daquela pequena caixa de madeira nas árvores. Uma noite, exatamente quando o sol se punha e o ar esfriava, me inclinei no buraco do nó. Esperava a mesma visão de sempre, a mata escurecendo, a grama alta balançando, talvez um coelho correndo por ali. Mas desta vez, algo preencheu o círculo. Um olho. Humano, sem dúvida. Marrom, com pequenas veias vermelhas na parte branca. Não se movia, nem piscava. No começo, apenas me olhava de volta. Minha reação inicial não foi gritar, foi confusão. Meu cérebro de 7 anos não conseguia entender. Lembrei-me de pensar,
Talvez seja um dos meus amigos brincando comigo. Talvez meu pai esteja pregando uma peça. Mas então, depois do que pareceu uma eternidade, o olho piscou. E depois de alguns segundos, a pálpebra se fechou completamente, como se quem quer que fosse tivesse decidido fechar o olho. Foi então que gritei. Desci rapidamente pela escada, escorregando na última parte, e corri para dentro de casa, chamando meu pai. Ele pegou seu rifle do armário sem uma palavra. Aquele era o jeito dele, prático. Se o filho dizia que havia alguém lá fora, ele iria verificar. Segui-o pelo quintal, mantendo-me logo atrás de sua perna enquanto ele varria a luz da lanterna pelos álamos. Onde? Ele me perguntou. Na casa na árvore, no buraco do nó. Ele direcionou a luz para as paredes, para aquela pequena janela e para a abertura pela qual eu havia olhado. Nada. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas o rangido dos galhos no vento. Então ele caminhou ao redor da base da árvore, iluminando a grama. Nenhuma pegada, nenhum galho quebrado. Nada que sugerisse que alguém estivesse lá. Ele ficou lá fora quase meia hora, circulando, verificando a mata. Lembro-me de como o cano do rifle brilhava sob a luz da lanterna quando ele mudava a posição. Finalmente, abaixou a arma e disse: Provavelmente foi imaginação sua, filho. Os olhos pregam peças no escuro. Uma parte de mim queria confiar nele, mas não consegui me esquecer do que vi. No dia seguinte, quando o sol estava alto e eu me sentia mais corajoso, subi novamente na casa na árvore. Fui direto ao buraco do nó. A madeira ao redor parecia ter sido mordida para abrir ainda mais o buraco. Cortes frescos e claros da madeira crua exposta, como se alguém tivesse usado uma faca ou um galho para alargar o buraco por fora. Chamei meu pai. Ele subiu atrás de mim, olhou para o buraco e franziu testa. Não disse muito, apenas esfregou o queixo. Mas eu vi em seu rosto. Ele agora acreditava em mim. Pelo menos um pouco. Não parei de usar a casa na árvore, embora devesse ter parado. Eu era teimoso e dizia para mim mesmo que não deixaria um estranho, algum esquisito, me tirar do meu lugar. Ainda assim, tudo parecia diferente. Qualquer farfalhar na mata chamava minha atenção. Algumas noites parecia ouvir respiração perto do buraco, embora pudesse ser apenas o vento passando pelos galhos. Nunca vi o olho novamente, não diretamente, mas sempre tive a sensação de que se encostasse meu rosto demais, se demorasse ali por muito tempo, algo estaria lá. Hoje tenho 32 anos e sou piloto comercial. Passo muitas noites em cabines, olhando através do vidro espesso para o céu negro. Você pensaria que nada poderia me assustar depois de enfrentar turbulência e tempestades elétricas. Mas às vezes, no silêncio entre as comunicações de rádio, me pego olhando meu reflexo no para-brisa. Porque quem quer que estivesse naquela mata naquele verão, quem quer que tivesse raspado no buraco do nó só para espiar dentro, sabia exatamente onde eu estaria todas as noites, observando, enquanto eu pensava que era o único a vigiar. E este pensamento nunca me deixou.